Algumas pessoas se tornam ricas, outras se tornam poderosas, mas, muito raramente, surge alguém que se torna difícil de controlar. E quando isso acontece, o mundo começa a ficar desconfortável. Elon Musk não é temido apenas por ser um bilionário. Bilionários existem aos milhares. Eles seguem regras, negociam nos bastidores e, na maioria das vezes, dependem do próprio sistema que os enriqueceu. Elon Musk não. Ele construiu poder fora do padrão. E isso muda tudo. Desde cedo, Musk demonstrou um comportamento que não se encaixava. Nascido na África do Sul, ele cresceu isolado, introspectivo e obcecado por livros. Enquanto outras crianças buscavam aprovação social, ele buscava respostas, não respostas simples, respostas grandes demais. Ainda jovem, ele já questionava temas que a maioria das pessoas evita: o futuro da humanidade, o colapso da civilização, a dependência de recursos limitados e a fragilidade das estruturas que parecem sólidas demais para cair. Esse tipo de mente não cresce pensando em carreira, cresce pensando em sobrevivência. Quando Musk se muda para os Estados Unidos, ele não chega com um plano tradicional, ele chega com urgência. Sua primeira grande vitória financeira vem com o PayPal. Ao vender a empresa, ele poderia ter feito o que quase todos fariam: dividir o dinheiro, investir com cautela e viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas conforto nunca foi o objetivo. Musk pegou praticamente todo o dinheiro que tinha e apostou em 3 áreas que ninguém queria tocar: energia, espaço, transporte. Cada uma delas dominada por interesses gigantescos, governos, monopólios e décadas de atraso tecnológico. Esse foi o primeiro sinal de alerta. A Tesla não nasceu apenas como uma montadora. Ela nasceu como um ataque direto à indústria do petróleo. Durante décadas, o mundo se acostumou à dependência de combustíveis fósseis. Governos inteiros foram construídos sobre isso. Guerras foram travadas por isso. Economias inteiras dependem disso. Quando Musk populariza o carro elétrico, ele não está apenas vendendo um veículo. Ele está sugerindo que um dos pilares do mundo moderno pode ser substituído. Isso não é inovação comum. Isso é ameaça estrutural. A Tesla força montadoras tradicionais a reagirem. Empresas bilionárias, acostumadas à lentidão e à burocracia, são obrigadas a correr atrás de um modelo que não criaram. E Musk não pede desculpas por isso. Ele provoca, ele expõe falhas, ele desafia narrativas. Mas se a Tesla incomodou, a SpaceX foi um choque. O espaço por décadas foi território exclusivo de governos. Programas caríssimos, lentos, burocráticos e pouco eficientes. Musk entra nesse setor e faz algo impensável. Ele mostra que um bilionário, fora do controle estatal direto, pode lançar foguetes, pousá-los de volta na Terra e reduzir custos em níveis absurdos. Isso muda completamente o jogo. Pela primeira vez, o espaço deixa de ser apenas uma questão de soberania nacional e passa a ser uma questão de capacidade tecnológica privada. Isso assusta, porque quem controla o espaço controla comunicação, vigilância e poder estratégico. E então surge o Starlink. Uma rede de satélites capaz de fornecer internet em qualquer lugar do planeta, sem depender de infraestrutura local, sem depender de governos, sem depender de empresas de telecomunicações tradicionais. Em regiões de guerra, o Starlink mantém comunicação ativa. Em áreas remotas, ele conecta pessoas antes isoladas. Em conflitos geopolíticos, ele se torna uma peça estratégica. E aqui o mundo percebe algo preocupante. Um único homem tem influência direta sobre sistemas que impactam guerras, economias e comunicação global. Isso não é ficção científica, isso é realidade. E então Musk faz algo ainda mais inesperado. Ele compra o Twitter, ou melhor, o X, uma das principais praças públicas digitais do planeta. Um espaço onde narrativas são construídas, opiniões se espalham e movimentos políticos ganham força. Durante anos, plataformas desse tipo foram acusadas de controle excessivo, censura seletiva e alinhamento político. Ao assumir o controle, Musk quebra acordos silenciosos. Ele expõe decisões internas. Ele desafia jornalistas, governos e empresas. Não porque ele seja altruísta, mas porque ele não aceita intermediários decidindo o que pode ou não ser dito. Isso gera caos. Empresas retiram anúncios, governos pressionam, a mídia ataca. Mas Musk não recua. E isso reforça a imagem que começa a se consolidar. Elon Musk não é previsível. Ele não responde a conselhos tradicionais. Ele não depende de aprovação. Isso é extremamente perigoso em um mundo baseado em dependência mútua. Outro ponto que intensifica o medo é sua relação com inteligência artificial. Enquanto muitos alertam sobre riscos, Musk fala abertamente sobre a possibilidade da IA se tornar incontrolável. Ao mesmo tempo, ele investe pesado nesse setor.
Essa contradição aparente revela algo mais profundo. Ele não quer impedir o avanço. Ele quer participar dele antes que seja tarde demais. Porque quem chega depois, obedece. Quem chega antes, define as regras. Musk entende isso. Por isso, ele se envolve em tudo que pode definir o futuro: energia, espaço, comunicação, transporte, inteligência artificial e até neurotecnologia. Cada uma dessas áreas isoladamente já seria sensível. Juntas formam algo maior. Formam poder real. É por isso que tantos governos observam Musk com cautela. Não porque ele esteja quebrando leis, mas porque ele está operando em zonas onde leis ainda não existem. E sistemas odeiam zonas cinzentas. Outro fator que alimenta a percepção de perigo é o comportamento público de Musk. Ele fala demais, ele posta demais, ele provoca demais. Isso quebra o padrão do bilionário silencioso, discreto, protegido por assessores. Musk fala direto, sem filtro, sem diplomacia. Isso cria ruído, instabilidade e imprevisibilidade, mas também cria algo raro: transparência involuntária. E talvez seja isso que mais assuste, porque quando alguém mostra como pensa, o mundo percebe que não consegue antecipar seus próximos passos. No fundo, o medo de Elon Musk não vem de suas empresas, vem da soma de tudo. Um homem com dinheiro suficiente para não depender de ninguém. Tecnologia suficiente para desafiar governos, plataformas suficientes para influenciar milhões. E uma visão de futuro que não pede permissão ao presente. Isso não é comum. Isso é disruptivo. O mundo aceita gênios, desde que eles fiquem dentro de limites claros. Elon Musk constantemente ultrapassa esses limites. E talvez a pergunta correta não seja se ele é perigoso. Mas perigoso para quem? Para governos que dependem de controle? Para indústrias presas a modelos ultrapassados? Para sistemas que só funcionam quando ninguém questiona? Ou perigoso para um mundo que prefere estabilidade ao avanço? No fim, Elon Musk representa algo que sempre gera desconforto. A prova viva de que estruturas gigantes podem ser desafiadas por indivíduos fora do padrão. E isso assusta mais do que qualquer tecnologia. Porque tecnologia pode ser regulada, pessoas imprevisíveis, não. Talvez Elon Musk não seja o bilionário mais perigoso do mundo. Talvez ele seja apenas o lembrete de que o futuro não pede licença. E quem tenta controlá-lo, normalmente chega tarde demais. E é exatamente por isso que a figura de Elon Musk divide tanto o mundo, porque ele não se encaixa em rótulos simples. Para alguns, ele é um visionário necessário. Para outros, um empresário irresponsável. Para muitos governos, um problema que não estava no manual. Musk não opera como alguém que quer manter tudo funcionando como está. Ele opera como alguém que assume que o sistema atual já falhou e está apenas adiando o inevitável. Essa mentalidade muda completamente a forma como ele toma decisões. Enquanto empresas tradicionais evitam riscos, Musk os procura. Enquanto governos pensam em eleições futuras, ele pensa em décadas. Enquanto o mercado busca estabilidade, ele aposta no desconforto. Isso cria um atrito constante. Quando a Tesla quase quebrou, Musk não recuou. Ele dormia na fábrica, acompanhava linhas de produção e apostava tudo em um único lançamento. Quando a SpaceX explodiu foguetes em sequência, ele não escondeu os fracassos, ele transmitiu ao vivo. Esse comportamento é incomum porque ele inverte a lógica tradicional do poder. O erro que normalmente é escondido vira parte do processo. O fracasso deixa de ser fraqueza e passa a ser aprendizado público. E isso enfraquece narrativas antigas. Porque sistemas se sustentam em aparência de controle, em previsibilidade, em estabilidade aparente. Musk expõe o caos por trás da construção de qualquer avanço real. Outro ponto que incomoda profundamente é a forma como ele trata autoridades. Ele não demonstra reverência, não fala com cautela, não molda discursos para agradar. Quando entra em conflito com órgãos reguladores, ele não suaviza. Quando discorda de decisões políticas, ele fala abertamente. Quando é criticado, ele responde, muitas vezes de forma provocativa. Isso quebra uma regra não escrita do jogo. Bilionários podem ter poder, desde que não o exibam fora dos bastidores. Musk faz o oposto, e isso cria uma pergunta incômoda para quem governa. Como lidar com alguém que não precisa de favores, não depende de contratos públicos para existir, e ainda possui apoio popular suficiente para não ser silenciado facilmente? Essa combinação é rara e perigosa. Outro fator que amplia o medo é a relação de Musk com a narrativa pública. Ele entende que no mundo moderno, quem controla a narrativa controla a percepção da realidade. Ao comprar o X, ele não comprou apenas uma rede social. Ele comprou um campo de batalha simbólico. Ali se formam opiniões, ali se amplificam crises, ali se moldam consensos.
Mesmo com erros, conflitos e decisões controversas, Musk manteve algo central. Ele não terceirizou a voz. Isso significa que ele não depende da mídia tradicional para se posicionar. Ele fala direto com milhões de pessoas. E quando alguém fala direto, intermediários perdem poder. É por isso que tantos ataques se intensificaram depois dessa aquisição. Não foi apenas sobre moderação de conteúdo, foi sobre controle. Controle de discurso, controle de influência, controle de narrativa. Mais uma vez, Musk tocou em algo sensível. E então existe o projeto mais ambicioso de todos, Marte. Para muitos, isso parece delírio, uma obsessão excêntrica de um bilionário entediado. Mas, para Musk, Marte não é sobre exploração. É sobre redundância. Ele acredita que uma civilização que depende de um único planeta é frágil. E fragilidade para ele é inaceitável. Essa ideia muda completamente a escala do debate, porque não estamos falando apenas de empresas, estamos falando de espécie. Quem pensa nesse nível não se preocupa apenas com ciclos econômicos, se preocupa com continuidade, e isso assusta porque coloca governos em uma posição desconfortável. Enquanto líderes discutem mandatos de 4 anos, Musk fala de séculos. Enquanto sistemas brigam por poder local, ele fala de expansão interplanetária. Não é sobre concordar com ele, é sobre reconhecer que ele opera em outra escala mental. E pessoas que operam fora da escala comum raramente são bem recebidas. No fundo, o rótulo de perigoso surge sempre que alguém ameaça o equilíbrio existente. Não porque vá destruir tudo, mas porque obriga todos a se moverem. Elon Musk força indústrias inteiras a evoluírem. Força governos a reagirem. Força o mundo a pensar no que vem depois. E o depois é sempre desconfortável. Talvez no futuro ele seja lembrado como um visionário incompreendido, ou como um empresário que foi longe demais, ou como alguém que simplesmente acelerou processos inevitáveis. Mas uma coisa é certa: o mundo não reage assim a alguém irrelevante. O medo que cerca Elon Musk não nasce do acaso. Nasce da percepção de que ele não joga o mesmo jogo que o resto do mundo. E quando alguém muda o jogo, todos os jogadores ficam inseguros. Talvez ele não seja o bilionário mais perigoso do mundo. Talvez ele seja apenas o reflexo de um futuro que ninguém conseguiu controlar ainda. E, historicamente, o que mais assusta a humanidade não é o desconhecido, é a certeza de que ele está chegando rápido demais. Existe também um aspecto pouco discutido quando se fala sobre Elon Musk: a solidão do poder. Quanto mais alguém se afasta do padrão, menos aliados verdadeiros ele encontra. Musk não faz parte de clubes tradicionais de influência. Não se apoia em famílias centenárias do capital. Não herdou redes políticas consolidadas. Ele construiu tudo rompendo vínculos, não criando alianças. Isso o torna eficiente, mas também exposto. Quando algo dá errado, não há para quem transferir culpa. Quando decisões geram impacto global, o nome que aparece é sempre o mesmo. Essa centralização de responsabilidade incomoda tanto quanto a centralização de poder. Outro ponto que amplia a percepção de perigo é a velocidade. Musk não espera consenso, ele executa. Enquanto comitês discutem, ele lança. Enquanto reguladores analisam, ele testa. Enquanto o mundo debate riscos, ele já está na próxima fase. Essa velocidade quebra sistemas que foram construídos para funcionar lentamente. Leis são lentas, governos são lentos, instituições são lentas. Musk é o oposto. E quando algo rápido colide com algo lento, o choque é inevitável. É por isso que tantos conflitos legais, investigações e pressões surgem ao redor de suas empresas. Não necessariamente porque ele esteja sempre errado, mas porque ele está sempre à frente. E o sistema só consegue reagir depois. Existe também a questão da influência cultural. Musk não influencia apenas mercados, ele influencia comportamento. Milhões de pessoas passam a enxergar carros elétricos como padrão, passam a enxergar exploração espacial como algo privado, não estatal, passam a discutir inteligência artificial, liberdade de expressão e futuro tecnológico de forma mais aberta. Isso altera expectativas coletivas, e expectativas são perigosas, porque quando as pessoas percebem que algo é possível, elas começam a exigir de governos, exigir de empresas, exigir de instituições que antes pareciam intocáveis. Musk, mesmo sem discursar sobre isso, eleva o nível do que o público considera aceitável. Outro elemento pouco falado é a relação de Musk com o erro. Ele não tenta parecer infalível. Ele assume falhas publicamente. Ele muda de opinião em tempo real. Para sistemas baseados em autoridade, isso soa como fraqueza, mas, paradoxalmente, isso gera confiança em parte do público, porque confiança não nasce da perfeição, nasce da coerência. E Musk, mesmo errando, mantém uma coerência interna clara. Ele prioriza avanço.
Isso o torna previsível em um ponto específico. Ele sempre escolherá o caminho que acelera o futuro, mesmo que seja desconfortável no presente. E isso nos leva ao ponto central de toda essa história. Elon Musk não é perigoso porque quer destruir sistemas. Ele é perigoso porque não se importa se eles sobreviverão. Se algo não serve ao que ele enxerga como futuro, ele simplesmente passa por cima. Essa mentalidade não combina com estruturas que dependem de manutenção eterna. E talvez seja isso que mais incomoda. O fato de que Musk não parece emocionalmente ligado ao mundo como ele é hoje. Ele respeita o presente apenas o suficiente para usá-lo como ponte. Nada mais. Essa postura cria uma tensão constante, porque o mundo atual é governado por pessoas que querem preservar. Musk é movido por alguém que quer substituir. Preservar é confortável. Substituir é ameaçador. E toda vez que alguém tenta substituir algo grande demais, o rótulo surge automaticamente. Perigoso. Mas a história mostra que quase todos os avanços que mudaram o mundo foram vistos como perigosos antes de serem aceitos. A eletricidade, a internet, a imprensa, a própria democracia. Nenhum deles nasceu com consenso. Talvez Elon Musk esteja apenas ocupando esse lugar desconfortável da história. O lugar reservado para quem chega antes. E quem chega antes sempre paga o preço.